Bem, ter medo é natural. É ele que nos mantém alerta, que preserva a nossa segurança, protege aquilo que mais queremos guardar. Quando equilibrado, o medo é importante, mas quando assume o leme da nossa vida e passa de um aviso a uma prisão, aí deixa de ser um instinto e transforma-se num obstáculo. Não devemos permitir que ele nos governe, nem que a sua força nos impeça de alcançar o que verdadeiramente nos move. Não devemos permitir que ele nos faça temer a vida e talvez não devêssemos temer não a viver com a intensidade e a presença que ela exige. Porque viver sem medo é impossível, mas viver refém dele, isso sim, é imperdoável. E é verdade que as pessoas têm medo. Também é verdade que elas têm coragem. Coragem de subir a este palco perante esta fantástica plateia com um único propósito: serem ouvidos, serem compreendidos. É com esta reflexão que vos apresentamos a nossa prova de teatro, uma peça escrita e encenada pela nossa aluna Iris Figueiredo, interpretada pelos alunos Alicia Lobo, Gabriela Oliveira, Gustavo Julião e pela professora Karina Monteiro. Eu não sei mais o que fazer com o meu corpo. Já me disseram tantas vezes como deveria ser, como deveria parecer, o que deveria ter, que eu já nem sei por onde começar. Eu cresci a ver imagens de meninas perfeitas, magras e com curvas no lugar certo. E eu não me encaixo. Eu não tenho o corpo que a sociedade diz que é preciso ter para ser desejada, para ser admirada. Toda a gente fala sobre emagrecer, sobre ter a barriga seca, sobre ser bonita. Mas e o que é ser verdadeiramente bonita? O que é ser mulher além destas medidas e padrões? Eu tenho medo que só me vejam assim, como um corpo, como algo a ser moldado. Eu tenho medo que ninguém me veja pelo que sou, pelo que penso, pelas minhas ideias, pela minha essência. O medo de ser apenas uma cara bonita e nunca uma mulher interessante. Mas o mais assustador é quando eu olho ao espelho e vejo uma versão minha de que eu não gosto. E tenho medo. Medo de não ser suficiente. Mas suficiente para quê? Para agradar aos outros? Para ser validada? Eu pergunto se um dia vou parar de me questionar isto. Se um dia vou poder ser só eu, sem esta pressão. Eu tenho medo de me tornar numa imagem, de me perder em algo que eu não sou. E eu tenho medo de que no final das contas o que importa seja o que o meu corpo é e o que pode oferecer. E não o que eu sou por dentro. Eu tenho medo. Eu sei o que dizem sobre nós, mulheres, as mais velhas. Eles dizem que já não somos interessantes, que o nosso tempo acabou. E por mais que eu tente convencer-me de que isso não me afeta, eu sinto. Eu sinto o peso disso. Eu sinto naqueles olhares, aqueles olhares que às vezes falam mais do que as palavras. Eu vejo nas pessoas, quando olham, uma espécie de pena, um olhar que diz: ela já foi bonita, já foi desejada, já foi algo. E agora? E isso dói, assusta-me, porque apesar de tudo o que eu já vivi, de tudo o que eu já conquistei, eu tenho medo de ser esquecida. Eu tenho medo que daqui a pouco tempo já ninguém se vai lembrar daquilo que eu fiz, daquilo que eu fui, daquilo que eu ainda posso ser. E o pior é que às vezes eu começo a duvidar de mim própria. Será que eu sou só uma mãe? Só uma esposa? Só isso? Quando já ninguém me vê, quem sou eu? E eu tento reinventar-me, tento mostrar, mas e se for tarde demais? Eu não sei se aguento ver mais uma vez o meu reflexo e sentir-me invisível. Eu tenho medo de olhar-me ao espelho e não ver aquela mulher que se sentia viva, de ser substituída, de ser apagada. E vejo-me a tentar agarrar-me à juventude, à ideia de que eu ainda posso. Mas e se eu não puder mais? E se o que a sociedade diz é verdade e de repente eu não sou mais uma mulher interessante, uma mulher desejada?
uma mulher relevante. Eu sei que o tempo não para. Eu sei que envelhecer faz parte da vida. Mas e se eu for a única a não perceber que o meu tempo já passou? O que restará de mim quando a juventude já não for a minha aliada? Aos 40 o medo é esse. O medo de desaparecer. O medo de ser deixada para trás. O medo de não ser mais nada, além de um eco daquilo que eu já fui. Eu tenho medo. É engraçado, não é? Como as pessoas acham que me podem definir sem sequer me conhecerem. Como acham que o que está na minha cabeça importa menos do que está cá fora. Eu sempre fui boa na escola, sempre tive boas ideias, sempre fiz perguntas difíceis. E ainda assim, às vezes parece que tudo que vê em mim é... ela é só uma menina. Como se a minha inteligência fosse menos relevante porque tenho cabelo comprido. Porque sou mulher. Como se o que eu sou capaz de pensar e de criar fosse apenas uma pequena parte do que realmente conta. Porque no final do dia, o que importa é se sou atraente e se sou bonita. Porquê? Porquê é que as mulheres têm de provar mais? Porquê é que temos de ser sempre mais perfeitas em tudo, em cada detalhe para sermos levadas a sério? Quando um homem fala, as pessoas ouvem. Quando uma mulher fala, há sempre alguém a questionar. Ela sabe o que está a dizer. Ela é confiável. Porquê é que tem de subestimar o que eu tenho na cabeça? Como se eu não fosse capaz de ter uma opinião válida, uma visão clara. Nunca há espaço para sermos simplesmente inteligentes, sem ser surpreendente uma mulher ter cérebro. É esse o meu medo. O medo de não ser ouvida. O medo de não ser levada a sério. Às vezes eu quero gritar, quero mostrar que sim, eu sei do que falo. Que a minha voz importa, porque é minha. Não porque sou mulher, ou por estar a tentar impressionar alguém. Eu sou muito mais que uma imagem, mais que uma exceção, mais que uma ideia forçada. Mas parece que o mundo, muitas vezes, não está preparado para isso. Por que é que ainda temos que lutar pelo simples direito de ser vistas como iguais? De ser ouvidas pela nossa inteligência e pelas nossas ideias? Eu não quero ser a mulher inteligente, eu quero ser a inteligente. Simples. Eu tenho medo. Desde que me lembro, sempre me disseram que eu deveria ser forte, protetor, bem-sucedido. Mas ninguém fala sobre o medo de ser homem. Ninguém fala. Ninguém fala sobre o peso de carregar o mundo nos ombros e nunca poder demonstrar fraqueza. O que acontece quando eu não sou o que esperam de mim? Quando não sou aquele que resolve tudo, aquele que nunca falha. A sociedade diz que o homem não pode ser vulnerável. Se demonstrarmos que estamos quebrados, somos fracos. Eles dizem que devemos ser os guerreiros, os heróis. Mas o que acontece quando o herói não quer lutar mais? Quando a luta já não é sobre algo externo, mas contra o próprio peso do que se espera de nós? Como o homem lida com isso, quando já não se sabe mais o que é ser homem? E acreditem, não é sobre o que as mulheres esperam de nós, não é sobre os outros, é sobre o que nós mesmos pensamos que deveríamos ser. É sobre a luta constante dentro de nós, é sobre os medos que ninguém vê. Eles dizem que somos feitos de aço, mas se esquecem que até mesmo o aço tem seus limites. Mas o que somos então? O que acontece quando o medo e a dúvida tomam conta e não podemos dizer nada? Quando a pressão de sermos o que nos pedem torna-se demais? Porque na sociedade em que vivemos, ser homem é estar sempre à frente, sempre no controle e nunca ter medo. E ser mulher é ser uma imagem perfeita, sem defeitos, mas não muitas qualidades. Eu tenho medo. Medo de não corresponder, medo de não ser suficiente, medo desses estereótipos. E no final, quem é que nos escuta? Quem é que vê o que realmente estamos sentindo? Será que um dia, mulheres e homens, poderemos ser simplesmente quem somos, sem medo de sermos rotulados, sem medo de sermos julgados, por não cumprirmos com um papel que não escolhemos?
Nós temos medo. Rum,